Ponto Poder Contexto, com Wagner Mendes. Estamos começando mais um Ponto Poder Contexto na sua Verdinha FM 92.5. Você também nos acompanha nas plataformas de áudio. Eu sou Wagner Mendes, editor e colunista do Ponto Poder, e estamos aí numa semana decisiva para as eleições municipais aqui em Fortaleza. Hoje no nosso programa a gente vai falar justamente dessa reta final dessa campanha duríssima que começou lá em agosto, já no mês passado, e também vamos falar sobre desdobramentos aí da pesquisa Quest, da terceira rodada da pesquisa Quest para a Prefeitura de Fortaleza, números interessantes. E por fim, a gente vai receber a Ingrid Campos para falar sobre as prisões de envolvidos em ameaças a candidaturas no interior do Ceará. Para começar esse primeiro bloco, eu vou receber, claro, a editora do Ponto Poder, jornalista Jéssica Wellman. Jéssica, seja bem-vinda. Olá, Wagner. Olá, você que nos acompanha. Gente, passou rápido, será, hein? Que a gente já tá chegando aqui na última semana. Parece que foi um dia desse, Wagner, que a gente tava aqui, não, campanha tá só começando. Chegamos no momento de dizer que já estamos na contagem regressiva. Última semana, menos de 10 dias. Então agora é com emoção. Pois é, a gente já viu muita coisa acontecer desde a primeira semana. Depois começou aí a propaganda de rádio e televisão, confusões, decisões judiciais, rompimentos, né? Questões aí internas também de foro pessoal entre ex-aliados que a gente viu acontecer nas últimas semanas. Inclusive isso nos remete a até fazer prognósticos e previsões do que pode acontecer futuramente, né, em relação a alianças políticas, acordos aí, e o futuro de Fortaleza, o futuro político de Fortaleza, falando sobre direita, falando sobre esquerda, falando sobre alianças e até expectativas aí de possíveis alianças inéditas, né? Aí falando no pós também eleição municipal, Jéssica. Mas aí eu queria falar com você justamente isso, né? A gente começar o programa de hoje falando sobre essa reta final, aí pouco mais de uma semana aí, né? No próximo domingo as pessoas já vão aí às urnas votar e escolher o seu prefeito e o seu candidato a vereador. Eu queria saber de você o que a gente viu até aqui, né? O que é que nos espera para essa última semana de campanha. Ainda tem uma semaninha, mas uma semaninha que tudo pode acontecer, né? Com certeza, Wagner. Os números da nossa pesquisa Quest, né, trazem um cenário que ainda é bastante disputado, mesmo que a gente tenha uma mudança aí em posições, né, com uma diferença que ainda coloca alguns nomes como tecnicamente empatado, traz quedas, a gente vai falar sobre isso no próximo bloco, mas a gente chega para essa última semana com muita coisa ainda em jogo, não há diferenças tão grandes, então não há nenhum favoritismo nesse momento, há ainda muitas pessoas indecisas. Eu acho que você que está nos ouvindo, você já decidiu seu voto? Pense aí, para você entender, inclusive essa dimensão de pessoas que admitem mudar de candidato. Então a bola está em jogo, tem muita coisa para acontecer. A minha aposta para essa última semana, Wagner, é que especialmente a gente deve ter o acirramento maior, assim, do que a gente já tem visto, com mais ataques nas propagandas de campanha. A gente tem reta final de debates também, então mais ações judiciais. A gente está vendo nos últimos dias candidatos conseguirem ali derrubar propagandas dos adversários com ataques. Eu acho que isso vai se intensificar mais, acusações de um lado do outro. É um momento que os candidatos também, claro, vão chegando já mais cansados, mais desgastados, já tem muita coisa acontecendo até aqui, então é uma semana que os nervos ficam à flor da pele, e aí eu acho que a gente sempre lembrar nesse período de trazer, né, claro, gente, para a civilidade democrática, para o respeito, porque esse clima do acirramento ele não é só entre os candidatos, né? A militância também. Então acho que a gente precisa bater muito nessa tecla do respeito à opinião, à escolha de cada um com seus candidatos, porque é uma semana que a coisa fica muito acirrada. Pois é, e a gente vê sempre no início das campanhas, né, Jéssica, aquele discurso, que eu vou focar em propostas, né, que a gente não vai atacar ninguém, mas à medida em que as coisas vão acontecendo, que os números de pesquisas vão indicando
uma tendência específica, é claro que todo mundo vai querer as armas que tem, usar as armas que tem e as que não tem também, né? A gente viu aí, na televisão principalmente, uma campanha muito baixa, envolvendo questões de foro pessoal, ilações. A gente viu a justiça precisando entrar para tomar algumas decisões, né, que claro que prejudicam o processo democrático, e que a gente não espera que isso aconteça, né? Os candidatos começam a campanha fazendo uma proposta, né, indicando uma proposta, e que eles mesmos não cumprem no andamento. É uma campanha rápida de 45 dias, esse primeiro turno, mas você vê muita coisa dentro desse período, né? Ah, muita coisa, sim, e é natural, claro, quando a campanha vai tomando forma, é que você vai vendo o que é que você vai fazer. Então, a gente tem muito esse discurso no começo, ai, não, vamos com respeito, a minha campanha vai tratar só de propostas, eu não quero atacar ninguém, mas é muito difícil você seguir no, ai, não vou atacar ninguém, quando você é atacado. E você nunca sabe que armas o seu adversário vai usar. E eu acho que é uma das coisas que tem pegue alguns nomes de surpresa, é isso, assim. E, gente, eu acho que nem nessa eleição, né? Em toda eleição você vê muito isso, que vai ter ataque de cunho pessoal, vão desenterrar coisas de muito tempo e ninguém nunca está preparado para ter a sua vida exposta, por mais que saiba que tem isso no jogo político. Então, vai muito mesmo de cada candidato se perceber dentro ali de uma maturidade de processo eleitoral sobre como vai reagir a isso. E a gente falou aqui de mudança de cenário, eu vou até falar aqui os números da terceira rodada da pesquisa Quest, né, divulgada aí nessa semana, contratada pela TV Verdes Mares e divulgada aí pelos veículos de comunicação do Sistema Verdes Mares. É claro que você já sabe, para quem não sabe eu vou reforçar aqui os números. Nessa terceira rodada, o André Fernandes, do PL, tem 25% das intenções de voto, seguido de Evandro Leitão, do PT, com 23%, Capitão Wagner, do União Brasil, e José Sarto, do PDT, com 18% cada. Eduardo Girão, do Novo, tem 1%, Técio Nunes, do PSOL, 1%, Chico Malta, do PCB, George Lima, do Solidariedade, e Zé Batista, do PSTU, com 0%, indeciso somam 6%, branco nulo ou não vai votar, 8%. Como eu falei, a pesquisa foi contratada pela TV Verdes Mares e está registrada aí no Tribunal Superior Eleitoral com o número 08490/2004. A pesquisa ouviu 900 eleitores de forma presencial e em bairros da capital cearense. A gente fala, quando a gente vê essa pesquisa, Jéssica, a gente vê duas candidaturas ali crescendo, né? Quando a gente olha aí a evolução desde a primeira divulgação da Quest. E é claro que quando você divulga uma pesquisa dessa, quando ela foi divulgada, faltava pouco ali 10 dias para a campanha, para o dia da votação, então é claro que todo mundo vai dar aquela cartada final nesses últimos dias, né, nessa última semana. O que é que pode acontecer? Um fato novo que pode beneficiar alguma candidatura? Certamente a gente não vai ver uma semana aí tranquila em termos de campanha eleitoral aqui em Fortaleza. Ah, não mesmo. Isso aí fora de cogitação, até porque agora é hora de colocar, né, tudo em jogo mesmo, assim. Claro, gente, dentro dos limites, eu vou sempre falar disso, porque, nossa, a gente tem visto situações bem absurdas nessa campanha eleitoral, eu não tô falando aqui especificamente de Fortaleza, mas, Wagner, tem um detalhe que é importante nesses números, que é a quantidade de pessoas que ainda estão indecisas. A gente, claro, esse número ele vem reduzindo, mas nós temos 47% ainda de pessoas que representam aí, não é, essa parte da população indecisa, que ainda não escolheu. Então, é claro que os candidatos têm muito que sair na rua, e isso aí não é só sobre tomar o voto do outro, é de conquistar o eleitor que não decidiu. Nesses números que você trouxe aí do cenário, a gente vê que ainda as diferenças, a distância entre os candidatos, elas não são grandes. Então, tem bastante coisa em jogo. Todo o percentual que se conseguir puxar vai valer nessa disputa, né? Ainda tem muita coisa para acontecer, muito eleitor para essas candidaturas chegarem até eles. Pois é, a gente fala ali que há uma tendência clara do André e do Evandro de crescimento, né? Os últimos levantamentos indicam isso, mas tá aqui quase todo mundo dentro da margem de erro, que é de 3 pontos percentuais, né? Se você pegar o Evandro, que está numericamente em segundo, ele pode estar empatado
ou até atrás do Sarto, que tem 18, o Sarto e o Wagner, que tem 18, né? O André tem 25, pode ir a 22, então também você vê ali um empate técnico. O André não está ali na liderança isolada, ele também consegue empatar ali, você considerando a margem de erro. Só que é preciso ali mudar a tendência, né? Então, é isso que eu tento visualizar para a semana que vem, né? Para essa última semana. O que é que as candidaturas vão fazer, né? Porque se eu estou caindo a 2 pesquisas, a 3 pesquisas, se eu só caio, embora eu esteja dentro da margem de erro, mas eu preciso me recuperar de alguma maneira. O que é que eu vou fazer? O que é possível fazer dentro do jogo democrático? Enfim, né? Quais são as armas que eu posso usar, o que eu não posso usar, o que eu não posso, mas eu vou usar, né? Qual é o cálculo que essas candidaturas vão fazer para esses últimos dias? E aí é uma questão bem delicada, né, do que é republicano e do que não é. Pois tem alguns pontos, eu acho que tem que considerar, claro, a última semana, então é aquela hora que a gente vai ver os candidatos batendo mais fortemente no número, apresentando o número para o eleitorado. A gente sabe que é uma questão essa de quanto de percentual daquelas pessoas que conhecem você pelo nome sabem o seu número, porque ela não vai digitar o seu nome, ela vai digitar um número. Então, tem, por exemplo, uma estratégia como essa que a gente vai ver se intensificar essa semana. Eu acho que tentar apresentar pontos fracos do adversário. Agora, a gente tem que avaliar se é realmente o caso, porque, como você fala, tem 2 candidaturas, que é o caso do André Fernandes e do Evandro Leitão, que se percebe numa crescente. Então, vem aí, né, dias após dias, essas campanhas conseguindo avançar. Claro, eram também as mais desconhecidas. Então, né, claro, era o mais natural que acontecesse, era que elas fossem ganhando esse espaço. Agora, será que vai funcionar você se preocupar mais em fazer descer essa crescente, ou estancar ali, ou então focar nesse eleitorado indeciso, que ainda não sabe? Então você vai chegar lá com proposta, você vai chegar lá apresentando o seu número. O que é que você vai fazer? Você vai tentar bater, ou você vai mesmo, deixar isso pra lá e vai colocar o seu nome, colocar a sua cara na rua aí pra falar com mais pessoas, né? Então, essa é uma semana em que as pessoas começam a lembrar que tem isso como obrigação. O voto é obrigatório, né, para quem tem entre 16 e 70 anos. Então, as pessoas começam a dizer, opa, peraí que agora eu tenho que saber em quem eu vou votar. E aí eu acho que é nesse momento que os candidatos precisam se voltar para estar presentes. Então, certamente, a gente vai ver mais carreata, mais ação na rua, né, também nessa forma de tentar aproximar, porque tá isso, assim, esse cenário ainda é muito disputado, né? Não dá ainda pra gente cravar um desenho, numa preferência, alguém que esteja mais na frente. Tá tudo muito em aberto. Eleição, as coisas mudam de um dia pro outro. Fatos podem acontecer, a gente não sabe o que é a carta que cada um tem na manga, né? Então agora é hora, claro, quem tá indeciso, que é muita gente, conhecer as propostas, né? Entender melhor. Acho que tem uma parcela da população que também quer saber disso, assim. Será que o ideal é um primeiro contato em que você está falando de ataque? Eu não conheço essa pessoa, não sei qual é a proposta dela, mas eu tô vendo ela já atacando uma outra pessoa. Ou ela já se defendendo de uma coisa que eu nem sei qual era o problema. Eu acho que tem uma parte do eleitorado que olha para isso e fica mais confusa para ela, mais distancia do que aproxima. Pois é, a gente fala muito de pesquisa eleitoral, que não faz exercício de futurologia, que não vai acertar exatamente o resultado da campanha eleitoral, das eleições, né, que faz aí uma análise do cenário de momento e das movimentações da temperatura eleitoral nas cidades. Mas a gente observa, e é às vezes até uma questão meio de bastidor, assim, os candidatos dizem, criticam publicamente algumas pesquisas, alguns números de pesquisa, mas aí quando a pesquisa é divulgada, a estratégia acaba mudando, né? Então, mas eu tenho as minhas pesquisas internas. Beleza, todo mundo tem suas pesquisas internas, que está dando um cenário diferente do que a pesquisa do veículo deu. Mas por que mudar a estratégia, né? Será que é tão diferente assim as pesquisas internas que estão dando? Então, queria fazer só esse registro. Jéssica, aí a gente tem também um cenário, é claro, que a gente está falando aqui que todo mundo ainda tem chance. O próprio Instituto Quest, a avaliação do Instituto Quest André está aí entre os líderes, né, empatado tecnicamente ali com Evandro, porém
os 3 disputam a vaga ali no segundo turno, Evandro Leitão, Capitão Wagner e José Sarto. Tem chance para todo mundo. Acontece que quando você vê um prefeito que busca a reeleição há uma semana, pouco mais de uma semana para a campanha eleitoral, e que está ali, né, situado em 4º lugar, você começa a vislumbrar um cenário de possível não reeleição do prefeito, que seria algo inédito em Fortaleza. Desde que a reeleição foi aprovada ali no final dos anos 90, todos os prefeitos conseguiram se reeleger. O ex-prefeito Juraci Magalhães, do então PMDB, depois veio Luiziane Lins do PT, o próprio Roberto Cláudio, que se elegeu pelo PSB, depois se reelegeu já no PDT. Então seria um cenário em que a gente começa a fazer uma conjectura, Jéssica, sobre o futuro do PDT mesmo, né? Enquanto partido hegemônico que era, com muita força no governo do estado, embora o governador fosse o Camilo Santana, com a gestão aí da Prefeitura de Fortaleza desde 2013, com Roberto Cláudio. Então você começa a olhar para o futuro do que seria o PDT sem a Prefeitura de Fortaleza, né? É um cenário ali, seria um cenário novo e diferente, você tendo em vista um fortalecimento do PT, isso é inegável, que isso acontece independente do resultado da eleição, e uma consolidação da direita, uma direita mais organizada, que se comunica melhor, que tem, a partir dessa candidatura do André, tentado fugir de questões mais polêmicas, né, que acabaram, vamos dizer assim, enlameando o discurso da direita nos últimos anos, não só aqui em Fortaleza, mas também a nível nacional. Mas você vê uma expectativa ali do que seria o PDT, né, olhando para frente ali, né, no pós-eleição, né, como é que esse partido ele se reorganiza, como é que ele pensa o futuro político eleitoral aqui no Ceará, né? Wagner, te confesso que eu ainda não entro muito ainda nessa conjectura, não parei nem tanto ainda para pensar nesse aspecto por causa do que a gente estava falando, ainda tem muita coisa em jogo. É fato. Agora, claro, a gente está falando do prefeito na eleição, que no caso dele é uma tentativa de reeleição, está em 4º lugar, claro que chama muito a atenção, isso é muito difícil no diálogo com o eleitorado, então a gente... Assim, claro, chama atenção, né? Um ponto. Agora, estamos repetindo aqui no programa que todos eles ainda têm o que jogar, né? Ainda tem bastante coisa aí, bastante eleitorado para essas candidaturas avançarem. E nós já vimos em outras eleições a ordem do que as pesquisas mostravam para o que saiu nas urnas mudarem completamente. De nomes que passavam em segundo, terminavam em primeiro, ou gente que vinha lá de 4º quase a eleição toda, avançava, vencia a eleição depois. Então, gente, esse número, e não é que, ai meu Deus, as pesquisas erram, uma coisa assim, não é isso. A gente tá sempre aqui batendo na tecla de indecisos, de pessoas que admitem mudar o voto, porque a pesquisa ela é um retrato do momento, daquele eleitorado que já fez uma escolha, já disse um nome. Tem gente que não sabe. Então... tem muita coisa que pode acontecer. Agora, não é um cenário positivo para o PDT. É o partido que tem hoje o maior número de vereadores, que tem uma projeção de fazer novamente a maior bancada. O PDT segue, assim, né, desde o começo que se reestruturou, conseguiu manter sua base ali na janela partidária, prevendo que pode fazer 14 vereadores para a próxima Câmara Municipal, que é uma força muito grande no Legislativo da capital. Então, a gente precisa ver como que o prefeito vai atuar com esses vereadores nessa última semana, como é que está sendo esse diálogo nos bairros, o quanto esses vereadores vão estar firmes ali em defender essa candidatura do PDT. Eu acho que o futuro do PDT nesse momento, ele passa principalmente por esse arco de vereadores que o partido tem. Assim, nesse momento é onde está a maior força do partido. Uma grande, assim, eu acho que responsabilidade também de atuar junto às bases, né? A gente se encaminha, assim, se a gente for fazer essa conjectura de diferentes cenários de um segundo turno, uma possibilidade de reeleição do prefeito, e aí você tem o fortalecimento do PDT pós-crise de 2022, claro, né? O partido ganha um fôlego, e a capital que eles têm mais focado, mandado muito recurso de campanha, é uma das campanhas que mais recebeu verba pública, né, nesse ano. E aí, se você pensar, tá, não, vamos supor que não vai um Sarto, você tem um Evandro, você tem essa comunicação de prefeitura com o governo do estado, no mesmo partido, que isso é uma coisa também, né, que a gente já não estava vendo, apesar do acordo que é da aliança que existia, né, nos últimos anos.
é um outro cenário. Se você pensar em um nome da direita e um André Fernandes e um Capitão Wagner, pessoas que vêm de fora de ambas as máquinas, tanto da capital quanto do estado, e aí isso você mexe completamente com o cenário. E lembrando, eleição municipal de 2024, ela se comunica diretamente com a estratégia para 2026. Então, todos esses partidos, todos esses nomes têm muito em jogo. Claro que quem é o prefeito vai ser mais cobrado nessa expectativa, mas tem muito em jogo para todos eles. Muita coisa aí para acontecer. A gente vai fazer um rápido intervalo agora. A Jéssica falou sobre voto útil, o número dos candidatos, e é justamente isso que a gente vai falar depois do intervalo. A gente volta daqui a pouco. Olá, eu sou Jéssica Welma e venho te fazer um convite para acompanhar a live do Ponto Poder todas as quintas-feiras no YouTube do Diário do Nordeste. Você que gosta de discutir política, está sempre bem antenado, saiba que a gente tem muita discussão para te oferecer. Sua companhia lá vai ser muito bem-vinda, a gente te espera. Você está ouvindo Ponto Poder Contexto com Wagner Mendes. Estamos de volta com o Ponto Poder Contexto aqui na Verdinha FM 92.5 e nas plataformas de áudio. Continuamos conversando com a editora do Ponto Poder, Jéssica Welma, e como eu prometi lá no bloco passado, a gente vai falar aqui sobre alguns recortes da pesquisa Quest, né, para a Prefeitura de Fortaleza, e um deles é justamente esse voto útil. O voto útil, a segunda opção de voto, né, como você achar melhor. É a possibilidade justamente do eleitor tomar uma decisão diferente da que ele já havia escolhido. Né? Ele escolheu uma candidatura específica, aí tá chegando um dia da eleição, ele diz, não, mas eu vou mudar aqui de opinião, né? Eu acho que esse candidato vai sair melhor no segundo turno do que o que eu havia escolhido primeiramente, e aí onde o jogo muda, né, Jéssica? Rapaz, já tem gente apostando aí muitas fichas, viu? Nessa estratégia. E aí, eu vou trazer aqui uns números pra gente, deixa eu pegar aqui os números do eleitor que pode mudar, né, o voto. E aí a gente tem um ranking aqui de quem seria melhor beneficiado. Quem lidera aqui nessa segunda opção de voto é o candidato Capitão Wagner do União Brasil com 25%. Em segundo lugar tem José Sarto do PDT com 15%, André Fernandes do PL tem 14%, Evandro Leitão do PT com 10%, Eduardo Girão do Novo com 7%, Técio Nunes do PSOL com 3%, Jorge Lima do Solidariedade e Chico Malta do PCB, ambos com 1%, Zé Batista do PSTU com 0%. Indecisos são 6%, branco nulo não vai votar 18%. Então aqui, Jéssica, e o Capitão Wagner tem dito aí e trazido para a campanha dele que ele é o único candidato que consegue derrotar todo mundo no segundo turno, de acordo com as previsões aí de segundo turno, né, feito aí pelos institutos. E aqui é um ponto positivo para ele, porque ele lidera essas intenções, né? É claro que os candidatos eles querem que seja a primeira opção, né? Mas quando tem um cenário tão embolado desse e que o eleitor pode considerar ali voltar ainda no primeiro turno, já pensando no segundo turno, essa é uma boa notícia para ele, né? Ah, é uma boa notícia. Quando a gente fala de que tudo pode acontecer, inclusive se acontecer alguma coisa com um determinado nome, para onde que esses votos correm? Então, né, as candidaturas têm que estar atentas a isso também, saber de onde elas herdam, como elas ajustam esse cenário. Então, qual é o perfil que é a segunda opção? Então, tem que ficar atento a isso também para poder pensar nessa estratégia de diálogo com o eleitorado. E é bem interessante a gente observar o Capitão Wagner aí sendo colocado como essa segunda opção, o plano B, porque quando a gente tem o início da campanha, as pesquisas mostram ali o Capitão Wagner à frente, era o nome mais citado, né? As pessoas já o colocavam como uma escolha, e isso foi mudando, mas você vê como o eleitor também faz isso. Ele diz, não, acho que eu vou mudar aqui o meu voto, vou para outro nome, mas ele não perde de vista talvez aquele que ele tenha considerado antes de a campanha começar de fato. Capitão Wagner está explorando isso nas suas peças publicitárias, nas diferentes mídias, usando essa questão de derrotar o PT, usando a coisa do voto de direita, colocando a questão de experiência, né? Isso aí ele
tem colocado isso. Então, a gente vê o quanto isso vai funcionar. Porque, de forma geral, a gente sempre pensa no voto útil, quando você diz, olha, esse candidato tem mais chance, as pessoas migram para quem tem mais chance de ganhar, porque a pessoa não quer exatamente desperdiçar o voto dela. Ela não quer dizer, eu votei nesse aqui, ele nem vai ganhar, então eu não vou votar nele. Então, assim, com o Capitão Wagner caindo nos números e André Fernandes subindo, há dúvidas aí se essa estratégia do Capitão Wagner vai realmente colar pro eleitorado. Porque não é como se o eleitorado estivesse vendo ele à frente das pesquisas, não é? E dissesse, opa, peraí, que eu acho que é esse aqui que tem chance de ir. Mostrar cenário de segundo turno é um parâmetro, é uma escolha aí, tudo bem. Mas para chegar no segundo turno tem que vencer o primeiro. Então não dá pra gente pular o gráfico aí de cada coisa. Pois, né? Pois é, e a gente tem também a estratificação dos candidatos, né? Da indicação de voto de cada candidato. A gente viu aí nas últimas 2 semanas, né? O candidato Capitão Wagner levando para a televisão críticas ao André Fernandes. E aí a Quest traz uma queda dele de 6 pontos percentuais e uma subida do André Fernandes de 4 pontos. A gente imagina assim, então é esse eleitor do Wagner que já está desembarcando e indo para o André. Mas um fato interessante aqui será que esse eleitor ficou tão chateado assim com o Capitão Wagner e está indo para o André, ou é só uma movimentação ali do processo? Entre os eleitores do André Fernandes, que citam o Wagner, 53% dos eleitores do André Fernandes citam o Wagner como segunda opção. É um índice muito alto, entre todos os candidatos é o maior índice. Então, você vê ali um movimento natural, né, numa possibilidade de desistência de voto, ou no eventual segundo turno, você vê essa migração com mais naturalidade. E aí depois uma parcela de 12% vai para o Eduardo Girão. Você vê como é que o voto de direita, ele é muito direcionado, né? Ele é muito, são 65% do eleitorado do André Fernandes, ele se divide ali entre os candidatos colocados ali como direita, ou o Capitão Wagner como centro-direita. É interessante você ver justamente essa movimentação entre os eleitores da direita. Se você pegar também os eleitores do candidato Capitão Wagner, e aí a maior fatia vai para o André Fernandes, 41%. Então esse movimento de que a gente vinha conversando desde o começo da campanha, né, e tentando prever aí o que será que essa disputa o Fortalezense vai levar uma candidatura da direita e uma candidatura da esquerda para o segundo turno, né? Existia a possibilidade ou margem de 2 da direita aí ou de 2 da esquerda aí, centro-esquerda, como é que seria? Então, o que está se desenhando é justamente o eleitor de cada espectro político indo em direção a uma candidatura para garantir ela no segundo turno. Agora, Wagner, isso é quando a gente observa especialmente André Fernandes e Evandro Leitão, que é como você falou, né, do André Fernandes, tem uma forte migração ali, 53% para o Capitão Wagner, e vai ali 12%, né, em seguida, para o Eduardo Girão. Quando você olha para o Evandro, você tem ali uma maioria, 35% que vai para Sarto, 18% que vai para o Capitão Wagner. Ainda assim, tem uma maioria ali para o Sarto. Quando você olha o Capitão Wagner, você começa a ter números mais próximos, de primeiro, segundo e terceiro lugar. Você tem uma migração de 41% para o André Fernandes, mas aí para o Sarto fica 16%, para o Evandro, 13%. E a gente está falando, nesse caso, não mais de uma margem de erro de 3 pontos percentuais. Nesse aspecto, o percentual, ele já muda, ele fica ali entre 7 e 8, porque esse é um cálculo que ele é mais complexo, então a margem aí da pesquisa, ela aumenta. E quando você vai para o eleitorado do José Sarto, você tem também esse movimento semelhante, assim, vai uma metade, 25% para o Capitão Wagner, 24% para o Evandro, mas o André Fernandes ainda pega uma fatia de 15%, ainda pega 2 dígitos desse percentual, o que não acontece lá quando a gente olha para os eleitores de André Fernandes e Evandro Leitão, que tirando ali uma primeira e segunda opção, os outros não conseguem contabilizar muita coisa não, assim, um Sarto, um Evandro, 7% ali, considerando a margem de erro, podem nem pontuar, pensando nessa migração do voto, né? No caso do Evandro, da mesma forma, o percentual que migra para o André Fernandes e para o Eduardo Girão é muito pequeno. E agora é muito curioso você observar que a gente tem uma candidatura do PSOL, por exemplo, um partido de esquerda, que tradicionalmente está nessa disputa, e a migração dos eleitores do Evandro
Pro PSOL, pro candidato Técio Nunes, é só de 6%. Então tem, inclusive, uma questão de desconhecimento do campo ideológico partidário que a gente está falando nessa disputa, né? Há muito foco mesmo nesses 4 nomes e o eleitorado tem se movimentado aí nesse cenário. E aí a gente, além de falar dessa questão do voto útil, que é importantíssimo, gente, voto útil, segunda opção de voto, é importantíssimo. O eleitor às vezes vem com um candidato na cabeça, lá no sábado, na véspera da eleição, ele muda de ideia, ele vai para a segunda opção, e aí a pesquisa não capta, porque não tem como captar mesmo, aí você diz, mas a pesquisa errou. A pesquisa vinha indicando essas possibilidades sobre várias vertentes, nas estratificações, na possibilidade de segundo voto, voto útil, na possibilidade de rejeição, é um dado importante também, que a gente precisa ficar atento, índice de conhecimento, potencial de voto, então são várias variáveis que vão dando um rumo aí para o processo eleitoral, isso é natural. Tem um outro índice aqui importante, que a Jéssica até citou lá no bloco anterior, que é sobre a questão do número, conhecimento do número, né? Será que o eleitor ele sabe quem é o voto do candidato que ele escolheu? Às vezes ele sabe o nome, ele sabe o discurso, né? Ele defende as ideias, mas na hora de apertar lá o número, pode dar ruim, né? Então, cada candidatura ela já se preocupa em revelar o número. O dado que a Quest traz é que 56% dos eleitores, né, de quem respondeu à pesquisa, eles conhecem o número e acertam, né? Você diz, você sabe o número do seu candidato? A pessoa diz, eu sei. E qual é o número? Aí ela vai e acerta quando ela revela. 42% não sabe. Olha, é um índice importante, 42% não sabem. E 2% diz que sabe, mas quando vai dizer, erra o número do candidato. Eu fiquei muito curiosa com essas pessoas, viu? Eu sei tal número. Assim, pode acontecer. A gente tem cenários eleitorais que mudam, alianças que são rachadas, isso às vezes é confuso para a cabeça das pessoas, né? Você tem números às vezes que estão ali muito próximos. Também, gente, não tô julgando, tem tempo de todo mundo anotar a sua colinha e levar o número direito, viu? E aí, entre os 4 candidatos mais bem colocados e com chance de segundo turno, a Quest traz aqui que o candidato André Fernandes ele tem 71% dos eleitores do André Fernandes sabem o número e acertaram o número quando foram questionados. 27% disseram que não sabem o número dele e 2% disseram que sabem, mas quando foi revelar, quando foi na hora da verdade, erraram o número. O Evandro Leitão, do PT, vem em segundo lugar com 66% das pessoas que sabem e acertam o número, 34% não sabem e não teve nenhum índice de quem diz que sabia e errou. Capitão Wagner, 47% sabe e acerta o número, já 49% não sabe o nome do Capitão Wagner e 4% diz que sabe, mas errou quando foi falar. E o prefeito José Sarto, ele tem 43% das pessoas que sabem e acertam o número, já 57% não sabem o número do prefeito e ninguém, 0%, disse que sabia, mas errou. E aí é interessante, Jéssica, em relação ao número ao candidato Sarto, que ele não, da última eleição para cá, ele não mudou de partido, ele continuou com o número, e foi o número que ele venceu a eleição, né? Assim, isso me chamou a atenção, não por conta do Sarto, mas por conta de como é a memória eleitoral do eleitor, né? Ele não conhece os partidos, não conhecem os números, às vezes nem lembra em quem ele votou na eleição anterior, então é uma questão que chama a atenção. Esse número é mais um detalhe de como é que funciona a memória eleitoral do eleitor. O Wagner, ele mudou de número, mas em relação a 2020, porque em 2022 ele já concorreu pelo União Brasil, né? E o Evandro Leitão mudou de partido agora, mas todo mundo, a grande maioria dos eleitores já estão acostumados com o número do PT, né? Que sempre foi o mesmo número ali. E o André Fernandes, ele atingiu esse maior percentual, mas é interessante isso, né, Jéssica? Eu vou dar um desconto para a memória do eleitor. Vou dar um descontinho num seguinte detalhe. Fim de aliança, né? Eu já tinha até soltado já esse ponto, porque acho que no caso do prefeito José Sarto isso pesa muito. Em 2020, a gente teve uma campanha muito atípica no cenário de pandemia.
claro, né? Então, enfim, né, gente? Tem esquecimentos, inclusive, aí pós-Covid. A memória das pessoas ali era um período muito complexo. E o outro fato era uma campanha que era PDT junto com o PT. Você tinha uma boa parte da campanha, o prefeito não estava na campanha, ele teve Covid. Você tinha muito ali num segundo turno um Camilo Santana, figuras do PT também num segundo turno muito coladas. Eu não acho tão estranho que haja uma confusão para o eleitor hoje sobre qual é o número do prefeito, sabe? Considerando essa campanha de 2020. No caso, por exemplo, a gente olha pro Evandro, que é a primeira disputa dele para a prefeitura, o André Fernandes é a primeira disputa para a prefeitura, e eles conseguem ter índices menores. E aí você vem de um trabalho maior desses partidos em bater na tecla do número. André Fernandes, que herda aí um 22 do PL, das campanhas de Jair Bolsonaro, que sempre foram muito fortes em bater na tecla do número. O PT, um partido também histórico, de muitos anos participando de disputa para o poder executivo municipal, estadual, nacional. Então é um número muito presente nas campanhas do executivo também. Então você vê como isso funciona na questão de herança mesmo do que vai passando, mesmo que os nomes sejam novos. Capitão Wagner, né, de fato, em 2022 já estava com esse número, com o 44 do União Brasil, é diferente do número de 2020, quando ele disputou pelo PROS, era o número 90, né, um partido que fundiu aí, já nem existe mais. Mas já trabalha o número há um tempo, e claro, ele tem o maior percentual de quem erra, então, para você ver como isso, para a cabeça do eleitor, é uma sutileza, e por isso que a gente fica falando isso. Nessa última semana, o que vai ter candidato com um jingle repetindo o número à exaustão, não vai ser brincadeira, porque a hora é essa, a gente tá vendo aqui, tem gente que sabe quem é o candidato, não sabe qual é o número. E isso tudo impacta também no resultado da eleição. Pode não impactar, ter um grande impacto, mas traz algum impacto, porque tem gente que de fato chega lá na urna e erra o número. Meu povo, vamos fazer a cola, inclusive pra depois não ficar naquele negócio de, ai meu Deus, botei o número, saiu a foto de outra pessoa, tá tudo fraudado. Pode ter sido você que não anotou o número mesmo, certo. Principalmente de vereador, que são 5 números, é mais complicado ainda, né? O vereador muda de partido e muda o número todo, ou um toma o número do outro, e aí tem aquela reclamação toda. Mas enfim, vamos para frente. Tem um outro dado, Jéssica, que eu queria comentar com você sobre a expectativa de vitória, né? Do dia 11 de setembro, que foi a segunda rodada, para a terceira rodada, dia 25 de setembro, a expectativa de vitória mudou. O eleitor, ele é questionado independente de quem você vai votar, quem você acha que vai ganhar a eleição. E aí não é quem o eleitor vai votar, é muito claro. Eu vou votar no fulano de tal, mas é Beltrano que eu acho que vai ganhar. Não acho que o meu candidato vai ganhar a eleição. Então a resposta é nesse sentido. Então houve uma mudança de cenário. Lá no dia 11 de setembro, Capitão Wagner liderava com 24%, José Sarto tinha 23%, e lá atrás, com 17%, André Fernandes e Evandro Leitão. Já agora, 2 semanas depois, né, da segunda rodada, já quem lidera é o André Fernandes, com 25%. O Capitão Wagner, aliás, o Sarto, ele caiu de 23% para 20%, está ali em segundo lugar. O Evandro Leitão saiu de 17% para 20%. O Capitão Wagner caiu de 24% para 18%. Então você vê ali uma mudança de cenário também, não só nas intenções de voto, né, Jéssica, para o candidato do PL, mas também uma expectativa de vitória envolvendo o nome dele aí nessa terceira rodada da pesquisa Quest. Rapaz, Wagner, aí é aquilo que a gente estava falando sobre usar a estratégia de voto útil. Para onde que ela vai pender nessa balança aí? Capitão Wagner, quem tem apostado bastante nessa estratégia, ela vai pender para que lado? Porque historicamente ela pende para quem acha que, né, vai ganhar. Então você tem, lembrando, pesquisa retrato do momento, a gente está falando do que os eleitores falaram nesses últimos dias dessa semana que está se encerrando, tá, gente? Então chama bastante atenção porque Capitão Wagner cresce, André Fernandes sobe, faz aí o X, é difícil de reverter isso, e a gente está falando em expectativa mais de sentimento, de percepção do eleitorado. Então é um número que a gente tem que ficar muito atento aqui, observar também, porque nessa estratégia de voto útil, esse dado ele tem bastante peso. Pois é, por isso que a gente está falando aqui de recortes da pesquisa, porque são importantes. Uma pesquisa eleitoral, a gente não é aquele número
específico ali da estimulada, né? Quando os candidatos eles são apresentados. A Jéssica trouxe aqui o índice de 47% de indecisos, e aí quando a gente questiona o voto na espontânea, que é quando os candidatos não são apresentados, que o eleitor já tem o nome do seu candidato na cabeça, ele já fala sem ser apresentado esses números. Então, assim, são muitas variáveis que podem alterar o resultado da eleição. E só para deixar mais um reforço, que quando os números, a gente fala aqui de voto útil, de segunda opção de voto, mas a pesquisa eleitoral, ela não tem um objetivo de mudar o voto do eleitor, né, Jéssica? A gente apresenta os números para falar do cenário, mas o mais importante é que o eleitor, ele veja as propostas dos seus candidatos, né, que ele veja qual é a melhor opção para a cidade de Fortaleza, para o futuro de Fortaleza, as prioridades, o que é mais importante que seja feito, e que as pesquisas elas ajudem a mostrar o cenário, mas que não necessariamente o eleitor ele seja motivado a mudar o voto por conta de um resultado de uma pesquisa. De forma alguma. O papel aí de mudar voto é dos eleitores. Nosso trabalho aqui é para que você possa estar bem informado e tenha bagagem para fazer análise, observar as estratégias dos candidatos, o que eles falam, o que eles apresentam, como são as peças publicitárias, como que isso se mexe ao longo da campanha. Nosso trabalho é trazer elementos para que você tenha mais argumentos, possa fazer um bom debate de política, porque é disso que a gente gosta. Jéssica Welma, muito obrigado pela participação hoje. Passo rápido esses 2 blocos. A gente se vê na próxima semana, trazendo aí nas barbas aí do dia 6 de outubro, né? Rapaz, próxima semana, aí sim é o quente, viu? A gente vai estar aqui a todo vapor. Muito obrigada, Wagner. Muito obrigada a você que ficou com a gente. Obrigado, Jéssica. Então a gente volta no próximo bloco, já com a nossa repórter Ingrid Campos, para falar aí sobre a campanha no interior. Tá quente o negócio por lá. Até já. Olá, eu sou Jéssica Welma e venho te fazer um convite para acompanhar a live do Ponto Poder todas as quintas-feiras no YouTube do Diário do Nordeste. Você que gosta de discutir política, está sempre bem antenado, saiba que a gente tem muita discussão para te oferecer. Sua companhia lá vai ser muito bem-vinda. A gente te espera. Você está ouvindo Ponto Poder Contexto, com Wagner Mendes. Estamos de volta com o Ponto Poder Contexto aqui na Verdinha FM 92.5 e nas plataformas de áudio. Como eu prometi no bloco anterior, vamos receber agora a repórter do Ponto Poder, Ingrid Campos, que vai trazer justamente informações sobre a campanha eleitoral no interior, no quadro semanal dela aqui do Giro pelo Interior. Seja bem-vinda, Ingrid, mais uma vez. Olá, Wagner, estamos aqui, há quase uma semana das eleições, do primeiro turno das eleições municipais aqui no Ceará, e estamos acompanhando aí. Pois é, se na capital a movimentação tá grande, né? Tá quente ali os embates, imagine no interior que o negócio é mais perigoso, né, Ingrid? Você vem falar aqui hoje justamente sobre prisões por envolvimento em ameaças a candidatos no interior. Teve caso, inclusive, em Sobral, né? Conta um pouco pra gente. Wagner, a gente teve um desdobramento, né, nessa semana. Já havia ocorrido uma prisão relacionada a essas ameaças a candidatos e a eleitores em Sobral, né? Mais especificamente a candidata Isolda Sela, do PSB, que é a nossa ex-governadora, né? E agora está como candidata a prefeita de Sobral. A gente já tinha tido essa prisão no começo do mês, e aí nesta semana, de segunda para terça-feira, a Polícia Civil conseguiu prender mais 2 pessoas que estariam envolvidas aí nesse esquema, né, de ameaças a eleitores e a candidatos. No dia seguinte, na quarta-feira, a polícia prendeu mais uma pessoa. Então, no total, 4 pessoas já foram presas aí por suspeita de envolvimento nessas ameaças. E aí, a polícia está partindo dessa ideia que essas pessoas integram organizações criminosas, né? E que isso estaria sendo orquestrado por essas organizações criminosas. E esse cenário não se restringe a Sobral, né? A gente vê
esse tipo de suspeita aí em municípios como Caucaia, né? Em outros municípios do interior também, como Jijoca, de Jericoacoara. Então, todos esses casos estão no radar da polícia, né? Que está fazendo operações, né? Lançando operações, cumprindo mandados de busca e apreensão aqui no Ceará, que devem até se intensificar aí nessa última semana de pleito municipal, né? De primeiro turno para cidades que só existe primeiro turno. Ingrid, esse caso, só antes de você continuar, esse caso é aquele em que houve ali um print ali no stories do Instagram de um homem ali com a arma, com a ameaça à ex-governadora. É esse caso ou é outro? Isso, é esse caso, né? O delegado que a gente ouviu aí na coletiva que a Polícia Civil fez, né? Promoveu para enfim, atualizar sobre essas apreensões, ele explicou que realmente era esse homem que postou essa foto com uma arma, né, com mensagens ameaçando a Isolda, e aí a polícia conseguiu prendê-lo, né, e apreender o seu celular. A justiça liberou, né, o acesso da corporação a esse conteúdo do celular, e aí eles verificaram que esses ataques eram orquestrados em grupos de WhatsApp. E os outros participantes desses grupos foram detectados também pela polícia. Isso ajudou aí no segmento, né, das investigações. Então, alguns já foram presos, outros ainda estão foragidos, né, amandados aí no Rio de Janeiro, né, fora do Ceará. Em outra operação, né, cumprida pela Polícia Civil no começo do mês, foram cumpridos mandados em Rondônia, na Bahia, aqui no Ceará também. Então, são operações que estão realmente procurando, né, indícios dessa participação em rede, né, dessa orquestra desses crimes, né. Ingrid, inclusive o diretor da Polícia Judiciária da região norte, o Marco Aurélio, ele deu uma entrevista, né, pra gente, e falou um pouco sobre esse caso de Sobral, né, dessas ameaças e dessa prisão contra a ex-governadora e candidata a prefeita de Sobral, Isolda Sela. Vamos ouvir esse trechinho da entrevista. Sobral é uma operação que foram 5 mandados de prisão, 17 mandados de busca e apreensão. Essa operação é um desdobramento de uma prisão que nós realizamos na semana passada de um elemento que postou em redes sociais uma arma e ameaçando a candidata a professora Isolda. Na ocasião, nós prendemos o mesmo e apreendemos o celular com ordem judicial que autorizou o acesso às informações desse aparelho. Com essas informações, o nosso departamento de inteligência trabalhou e conseguimos extrair que dentro do mesmo havia um grupo do WhatsApp criado com membros de uma facção com o objetivo específico de atacar os eleitores da candidata Isolda que porventura participavam dos eventos políticos. Então, com essas informações, nós identificamos membros desse grupo e pedimos a prisão dos mesmos. Desses 5 elementos, 12 estão no Rio de Janeiro, 3 estão em Sobral. Desses 3, 2 foram presos e 1 conseguiu se evadir. É um cenário gravíssimo que acontece em Sobral. Inclusive, recentemente, o marido da candidata, o Veveu Arruda, que foi prefeito aí por 2 vezes em Sobral, foi agredido nas ruas durante um ato de campanha ali da candidatura do PSB. Ele foi agredido, não só ele, mas outros militantes, né, do partido. Em Sobral, o cenário está muito grave, né? Inclusive, é preciso ali um auxílio ali da polícia, né, para que as eleições elas ocorram com uma certa tranquilidade e que o processo democrático ele não sofra interferências, né, da violência, da ameaça e de possíveis participações, inclusive, de organizações criminosas e facções que a gente está ouvindo muito falar aí no interior. Mas, Ingrid, também teve um caso aí de Jijoca, né? Jijoca de Jericoacoara também teve prisões aí, conta pra gente. Wagner, antes de falar de Jijoca, só acrescentar algo que o delegado, inclusive, falou, né? Ele citou esse caso do Veveu, porque disse que as ameaças saíram do ambiente digital, né? Então, ele citou o caso do Veveu e também outro caso em que teriam sido soltados rojões contra eleitores ali em Sobral, eleitores apoiadores da Isolda, né? Lesionando, inclusive, crianças. Então, é uma situação muito grave, né?
Agora, vindo para a Jijoca, de Jericoacoara, a polícia não especificou quem seria esse candidato cujos apoiadores estariam sofrendo ameaças, né? Mas a metodologia ali, o modus operandi é o mesmo, né? Ocorrem essas ameaças, né? Essa pessoa envolvida nessas ameaças teria indícios de participação com organização criminosa. A polícia, inclusive, está investigando quem paga por essas ameaças, né? Qual o interesse, se são só as facções criminosas mesmo, ou se tem outros atores ali nesse caso, enfim. A Polícia Civil e a Polícia Federal estão trabalhando em conjunto, né, para solucionar esses casos, que eles não ficam ali só naquele foro de ameaça a uma pessoa específica, né? Eles também têm esse potencial de ameaçar o Estado Democrático de Direito, né? De ameaçar a integridade das eleições. Então, esses casos ganham uma dimensão muito maior, né? Se a gente considerar esses fatores, ainda mais com a proximidade das urnas, né? Então, são casos que estão ganhando a atenção das autoridades. O TRE e o TSE também estão envolvidos nessa questão, assim, no sentido de promover a segurança, né, de candidatos e eleitores. Tropas federais virão aqui para o Ceará para atuar em 26 municípios, né, inclusive o desembargador Raimundo Nonato, né, que é o presidente do TRE Ceará, ele disse que essas tropas chegariam nesta semana, né? A previsão era que chegassem nesta semana. Estamos na sexta-feira, né? Estamos gravando na sexta-feira e ainda não tivemos notícia disso. A gente tá vendo ainda se elas vão chegar até sábado ou se elas vão chegar aqui na semana anterior à ida às urnas. Mas, de toda forma, é um reforço importante, né, para a segurança aqui das eleições. Com certeza é necessário, porque a gente está vendo o que está acontecendo, não só no interior, mas também em algumas regiões da periferia de Fortaleza. A gente vê candidatos falando aí sobre a participação das facções. O grupo de ódio já existe há muito tempo, né? Mas agora o negócio está ficando mais perigoso ainda, que envolve organizações criminosas, ameaças veladas nas redes sociais, também ameaças ali de todo tipo de todo modo, né, tá acontecendo. Então é grave para a democracia e, de fato, a Força Nacional precisa entrar para garantir essa segurança aí do processo eleitoral nos municípios aqui do estado do Ceará. Agora, Ingrid, mudando aqui um pouquinho de assunto, a gente já falou nos programas anteriores sobre municípios em que havia só uma candidatura, né? E parece que a gente pode ter aí mais um município com candidatura única, né, aqui no interior do Ceará. Conta aí pra gente. Então, Wagner, é um caso que a gente vê em Jaguaretama, né? A gente já tinha os casos de Mucambo e de São João do Jaguaribe, em que esses municípios já começaram com um candidato à prefeitura, né? Então, já existia aquela certeza de que eles estariam lá sendo eleitos e tudo, iam assumir em 2025, né? Caso não houvesse nada. E aí a gente tem um caso de Jaguaretama, em que essa candidatura está sub júdice, né? Que é o caso da Luzia Saldanha, do PSDB, que está compondo chapa com a Francejane Pinheiro, do Republicanos. Elas enfrentaram esse processo aí de cassação, né, desse registro de candidatura, por causa de uma ação apresentada pelo adversário, Dr. Marcos Cunha, do PSB, por improbidade administrativa. Então, se até o esgotamento dos recursos, né, até a última instância nesse processo, essa tese de improbidade administrativa se confirmar, elas de fato estão fora dessa disputa, né, e o Dr. Marcos segue como o único candidato. Mas como elas já apresentaram recurso, né, está sub júdice, elas podem sim ser votadas no dia 6 de outubro. Mas esse é mais um caso de instabilidade, né, porque você vai votar num candidato e não tem certeza se ele vai poder tomar posse, se ele for eleito, né. É um caso parecido também com o de Baturité, né, que a chapa governista lá também está enfrentando um processo ali de cassação do registro de candidatura, que também está recorrendo, né, em outras instâncias e que ainda não foram esgotados os recursos, né. Então, outro caso de instabilidade aí que a gente vê aqui no Ceará e que quem sofre mais, né, quem vive mais essa incerteza sobre o futuro mesmo da política do seu município é a população.
Certamente, Ingrid. A gente já acompanha ali ao longo dos 4 anos. Tem município que todo ano é um prefeito diferente, né? O prefeito que foi eleito, depois ele é afastado, aí entra o presidente da Câmara. Isso. Aí depois ele é afastado também, porque o vice já foi rompido, aí rompe, aí depois volta, aí o prefeito que foi afastado consegue uma liminar, volta para o cargo, então aí muda a secretária. Eleições suplementares, eleições indiretas, tudo é uma troca louca ali. Então é muito prejudicial para a população. E claro que a gente vai ficar acompanhando os desdobramentos para contar aqui para você qual é o rumo que está sendo tomado ali no seu município. A Ingrid está acompanhando isso bem de perto. Ingrid, obrigado aí pela participação hoje. A Ingrid segue acompanhando esses detalhes, não só aqui no Ponto Poder Contexto, mas também lá no Diário do Nordeste, na seção Ponto Poder, né, Ingrid? Isso, Wagner. Até a próxima. Então é isso, pessoal. Você pode participar aqui no WhatsApp da Verdinha, no 988871306, e também pode compartilhar aí o nosso programa lá nas plataformas de áudio, Spotify, Deezer, Google Podcast. Você pode mandar esse link aí para os seus amigos, para os seus familiares, para acompanhar e estar por dentro aí das eleições no estado do Ceará. Apresentação e produção Wagner Mendes, áudio e sonoplastia Kleber Galvão, apoio técnico Glauber Souza e Samuel Macedo. Até a próxima semana. Você ouviu Ponto Poder Contexto com Wagner Mendes.